Perfeitamente. Esse primeiro, que é o item 51, recorrente Fazenda, interessado Tecnoeletra. Esse aí vai dar para ler só a ementa. Depois já está na pasta aí. Já está na pasta. Esse eu vou ler só a ementa. Ementa. Norma de administração tributária. Aplicação da súmula CARF 112. É nulo, por erro na identificação do sujeito passivo, o lançamento formalizado contra a pessoa jurídica extinta por liquidação voluntária, ocorrido e comunicado ao Fisco Federal antes da lavratura ou de infração. É a súmula 112 e ela é vinculante conforme a portaria do Ministério da Economia 129, de 1/4/2019. Assim, pelo exposto, nego o provimento do recurso especial da Fazenda. Doutor Andrada. Acompanho o relator. Doutora Tatiana. Presidente, desculpa, o senhor foi muito rápido aqui. Cadê? Peraí. Lê a ementa aí, exatamente a ementa. Tá bom, só um momentinho. Eu não sei quem que é o mais rápido aqui, sabe? Se é o Luiz, às vezes é o senhor, meu Deus. Dessa vez fui eu, a ementa rapidinho. Ah, perfeito. Presidente, acompanho. Doutor Luiz. Acompanho o relator, presidente. Doutor Valcir. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Doutora Érica. Com o relator. Doutora Vanessa. Acompanho o relator. Então, por unanimidade de votos, negou o provimento do recurso da Fazenda. Ela nem recorre mais desse processo, que deve ser processo antigo. A Fazenda nem recorre mais. Item 52 já foi votado. Item 53, doutora Tatiana. Recorrente, Fundação de Apoio Tecnologia e Ciência. Interessado, Fazenda. Essa está apta a votar. Com a palavra a relatora, a doutora Tatiana. Presidente, eu vou pedir até por conta da manifestação do Andrada, naquele outro processo, como ele trata de IR-fonte, pagamento sem causa, doutor Andrada, desculpa, eu vou pedir até ajuda dos colegas para saber se está dentro da portaria. Se a gente pode julgar. Doutora Tatiana, eu confesso que eu fiquei em dúvida, porque a portaria fala em isenção. Aqui está discutindo a falta de retenção do imposto de renda na fonte, isenção sobre bolsas concedidas pela FATEC. Aí, se a consequência é a cobrança do tributo, eu não sei se a portaria abrange. Então eu fiquei com medo. Dúvida mesmo. Eu fiquei com medo, assim, de estar extrapolando a portaria, sabe? Doutor Luiz, que é o entendido em imposto de renda. Presidente, olha, o caso aqui é o seguinte, a FATEC, ela paga bolsas a pesquisadores, se não me engano é na área de medicina, não é, doutora Tatiana? Eu me lembro... Tem vários, Bom, doutor Luiz. No meu tempo de segunda sessão teve muitos que eram da área de medicina. E aí ela se discutiu o seguinte, se essa bolsa, ela era uma bolsa isenta ou não. Se ela for isenta, não tem que reter. Se ela não for isenta, tem que reter. A discussão é se tinha proveito de volta para o órgão que paga. Isso, porque tem uma discussão, doutor Luiz, isso é isenção. Que ele fala que como o pagamento, às vezes, quer dizer, o pagamento a concessão da bolsa é ainda para funcionários que prestam serviços para a FATEC, então tem uma questão assim bem delicada mesmo nesse processo. É um processo difícil, mas é de isenção. Se aquela bolsa é isenta ou não. Eu dei uma informação incorreta aí, não foi estendida isenção para a gente, não. Eu estou reabri a portaria aqui. Lê para nós quais são, por favor, lê com calma. Eu vou ler agora. Um por um, para a gente ver se entra em um. O caso que eu conheci era esse, doutora Tatiana. Não, me parece que é isso.
é um pouquinho diferente, porque tem umas nuances, sabe? De pagamento sem causa mesmo, sabe, doutor Luiz? Perfeito. Aí é questão de má-fé, de simulação, né? Isso. Deixa eu ler as matérias que foram estendidas à competência. Decadência / prescrição. Não é o caso. Penalidades / multa isolada. Penalidades / multa agravada. Penalidades / multa de ofício. Penalidades / multa por atraso da entrega de declaração. Penalidades / diversos. Acréscimos legais / juros de mora. Preliminar / nulidade. Responsabilidade tributária. Simples, exclusão. Simples nacional, exclusão. Eu acho que realmente não está na nossa competência. Dessa vez não ficou. Não tá, não. Então vamos retirar de pauta, né? Tá bem claro. Processo. É por resolução? Então, presidente, eu não sei se eu vou conseguir cumprir, mas assim, porque eu não vi as horas desse daqui, né? Mas eu pautei tudo que tinha na minha caixa, né? Esse não tem como a gente julgar por incompetência, né? Mas por resolução, acho que conta as horas, doutora Tatiana. Não conta, mas como a gente vai deliberar uma resolução se a gente não tem competência? É esse que é o ponto. Mas tudo bem, vamos retirar de pauta. Eu realmente fiz porque... Presidente, uma sugestão? Sim. Não poderia enquadrar isso por motivo superveniente, que não que a relatora não teria como saber de antemão? A gente precisou discutir? Sim, até porque é coisa muito nova. Então dá pra gente registrar que a retirada de pauta não é por motivo que deveria ter sido anteriormente conhecido. Isso, e aí então... as horas ficam valendo, não é isso, presidente? Eu não sei se eu estou errado, eu não... Aí tem as normas lá da... Pois é. A gente pode colocar isso na ata e a COJU, né? COJU isso, que... é a doutora Elaine quem em última instância analisa, né? Mas me parece que isso entraria dentro da normatização como sim, as horas. Sim. Doutora Tatiana, eu não posso garantir porque não sou eu que tomo essa decisão. Mas esse é o segundo que a gente tira de pauta. Como nós tiramos o primeiro? Não, o primeiro a gente não tirou porque foi não conhecido. Então a gente nem chegou a julgar a matéria. O outro, para não haver prejuízo, a gente não julgou a matéria. É aquela discussão que tu levantou mesmo, Andrada, tá? E esse daqui eu fiquei na dúvida, porque assim, tem uma parte que fala que como a concessão de bolsa geralmente é isenta, nesse caso aqui, houve um desvirtuamento, assim, né? Mas isso é claramente isenção. Mas eu tenho uma dúvida. A gente não pode, por resolução, abrir mão da competência atribuída para a gente, por não atender a portaria? Não, a competência não é atribuída a gente. A gente não está abrindo mão da competência, pelo contrário, a gente está usurpando a competência. A gente está afastando a competência. A gente não tem competência para julgar esse processo. Uhum. Mas vamos supor que eu concordasse que a gente tem competência e a doutora Tatiana não concorda. Não teria que votar? Aí sim. Aí sim. Então, se ela está dizendo que tem competência, trouxe o voto, ela tem que ficar vencida. Eu acho que foi isso que foi feito. Isso. Teve um voto que foi falado e de ofício o Andrada falou que era incompetente e mandou, de ofício. Foi da Érica. Não foi meu não, acho que foi da própria Tatiana, não? Foi esse que a gente acabou votando. Então não aconteceu. É porque a gente não conheceu. Esse aqui, alegações do recurso da penalidade / multa isolada. Falta de recolhimento... Mas a doutora Tatiana teria que alegar... teria que fazer um voto um pouco diferente, né? Tem que fazer voto... No caso, o voto da Tatiana seria só para conhecer que é matéria de competência. Ela não poderia... já que a gente pode entrar no mérito, né? Porque assim... Poderia entrar no mérito. Primeiro, a senhora teria que discutir a competência, afirmar que tem competência. O problema é que não tem fundamento legal nesse caso, para afirmar a competência. A portaria... Desculpa, deixa eu pegar a portaria aqui. A portaria... Não vai ter problema, a gente não posso garantir, mas a gente... Se der algum problema... Você pode votar de ofício, assim, você pode votar falando que é incompetente, coloca a portaria... Não tem como ela vai falar que é incompetente, mas vou votar assim mesmo? Não pode. Perfeitamente não.
Só falar isso. Voto. Vamos? Tirar de pauta com voto entregue. Isso, exatamente. Então vai ficar assim, item 53 é tirar de pauta. Retirar de pauta por falta de competência da terceira sessão. A relatora votou por negar provimento? Não, a relatora entregou o voto devidamente pronto. Tá bom. Vai ficar assinado. Só para clarear aqui, presidente, lendo o voto da doutora Tatiana, o segundo ponto da divergência que foi admitida é falta de retenção do IRFF, isenção sobre bolsas concedidas sobre a FATEC. Está claro que é isenção. Então tá claro, não tem como. É isso mesmo, doutor Jorge. Agora, suspensão de imunidade, doutor Andrada, não está na nossa competência. O senhor leu todas, né? Eu abri o processo para poder olhar se tem alguma relação. Foi puro erro de cadastro do processo e aí veio para nós. É aquilo que a gente sempre fala, o erro nas alegações causa isso tudo. Causa isso. Isso é feito pela alegação, não tem como abrir processo a processo. Então, item 54, recorrente Fazenda Nacional, interessado construtora. Desculpa, presidente, eu não anotei. Retirado de pauta, perdão. Retirado de pauta por falta de competência de julgamento dessa terceira turma. Se colocar relatora, entregou o voto devidamente pronto. Que termo é esse que o regimento usa? Entregar o voto devidamente pronto? Acho que é esse, né? Perfeito. Ficou Item claro. 54. Oi? Desculpa, quando a gente recebe um lote todo certinho em relação às horas e recebe por exemplo, 3 processos desse jeito, que nós somos incompetentes, como que a gente pode fazer assim? A gente conversa depois isso aí, porque isso é complicado. Tá bom. É longo e não é só a gente que resolve, então vamos deixar fora da pauta isso aí, fora do 2 lotes, eu advogava ter 3. Para quando um lote vier com esses problemas, eu poder pegar processos de outro e fazer minhas 126 horas. Doutor Tatiana sempre pede lote a mais. Você recebe 2 lotes no primeiro mês, para sempre ter um lote extra para poder trazer processo se for necessário. E quando acontece de trazer, aí você diz assim, agora me dá 2 para eu poder ter mais um extra. E assim nunca terá esse problema. Doutor Tatiana, depois a gente conversa sobre isso aí, que é assuntos administrativos. Perdão. Não, perfeitamente esclarecido, talvez. Item 54, recorrente Fazenda, interessado construtoras Cimoso. Doutor Valcir. Prezados, trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do acórdão 10.03.000.793, proferido ano passado, em julho de 2019, pela terceira turma extraordinária, a primeira sessão do julgamento do CARF, que por unanimidade de votos decidiu dar provimento parcial ao recurso voluntário. Deu-se provimento parcial ao recurso para reconhecer a decadência dos débitos cobrados no auto de infração, objeto desse processo, referente ao período de apuração de 1º de abril de 98, que ainda estiverem sendo cobrados em razão da decisão, as folhas 76, manter a cobrança do saldo devedor, que será apurada após excluído a parte do débito decaído. Teve, então, o despacho de admissibilidade, que deu seguimento ao recurso da Fazenda Nacional, e o contribuinte apresentou contra-razões. Posso seguir o voto, senhor presidente? Sim, perfeitamente. Quanto ao conhecimento, eu proponho aqui um não conhecimento e vou expor aqui as razões. O recurso apresentado traz divergência jurisprudencial no que se refere à possibilidade de declaração prévia de débito de DCTF e atrair a regra de contagem do prazo de decadência do artigo 150, parágrafo 4º do CTN, mesmo no caso de não haver pagamento. Nesse sentido, foram indicados como decisões paradigmas 2 acordos aqui relacionados. O contribuinte encontra razões requer o não conhecimento pelo fato de não constar do processo cópias dos acordos indicados como paradigmas. É o que procede. Ainda aponta que não há divergência entre o acordo recorrido, que trata de créditos declarados e parcialmente extintos pela compensação, e os paradigmas, que tratam de créditos tributários declarados e não pagos.
De acordo com a sua alegação quanto ao não conhecimento pela falta de juntado aos autos de cópia dos acordos indicados como paradigmas, de acordo, minha afirmação, né, de acordo. Daí eu cito aqui o regimento interno do CARF, que no seu artigo 67, parágrafo 9º, do anexo 2, que teria que ter a juntada da cópia dos acordos. Encontra-se no recurso especial a citação das ementas dos referidos acordos em sua integralidade, sem as cópias com a data da publicação, oferta-se dificuldades em comprovar a veracidade. Já em relação ao conhecimento quanto à existência de divergência jurisprudencial, verifica-se que nos acordos indicados com paradigmas trata-se de créditos tributários declarados e não pagos, enquanto no presente feito trata-se de créditos tributários declarados e parcialmente extintos pela compensação. Diante disso, vota-se pelo não conhecimento. Vamos fazer primeiro o conhecimento, doutor Andrada. É o microfone do... Microfone, doutor Andrada. Ok. Eu, particularmente, e não estou lembrado da gente ter negado o conhecimento de nenhum recurso por falta de juntada de cópia integral dos acordos paradigmas. Basta, acho que atualmente o regimento fala que basta a transcrição da ementa no acordo, no recurso especial. Então, nesse sentido, eu abro divergência para conhecer o recurso. E quanto ao segundo aspecto? Quanto ao segundo aspecto, doutor Valci, eu vejo que é irrelevante. É que o acórdão recorrido considerou que o pagamento, que basta entregar a DCTF para começar a contar o prazo decadencial. E os paradigmas consideraram que a necessidade de existência de pagamento, não só a DCTF, né? Eu acho que essa diferença que o senhor destacou aí, no meu ponto de vista, deixa eu recuperar a diferença, Assim, o fato de tratar de créditos declarados e parcialmente extintos pela compensação, e os... Entendi essa diferença aí, os paradigmas que tratam de créditos tributários declarados e não pagos. Tanto que mas a questão é que a compensação não foi a razão de decidir o acordo recorrido, né? O fato de ter sido extinto parcialmente pela compensação. Ele entendeu que seria suficiente... Não foi. DCTF. Não foi a razão, não foi a razão. Com um pouquinho de dúvida, mas eu acho que dá para conhecer. Eu conheço o recurso. Então, doutor André está conhecendo. Doutora Tatiana? O Dr. Valcir, ele considerou que não há similitude fática, né, por conta desse ponto aí, né, Dr. Valcir? Exato, doutora Tatiana. Porque a questão da ementa, realmente eu concordo com o Dr. Andrada. Eu vou acompanhar o relator, presidente. Dr. Luiz? Dr. Valcir, olha só minha linha de raciocínio. Nos paradigmas é dito que é necessário pagamento. De fato, não houve pagamento nem no paradigma nem no recorrido. No recorrido tem uma coisa que não é pagamento, é a compensação, que não é o requisito que o paradigma exige. Então, se eu pegar a situação do recorrido, que houve uma compensação, e trazer para o paradigma que diz precisa ter pagamento, não dá a mesma sem dúvida não teve o pagamento. Uhum. Porque então, no mérito eu posso dizer, não, a compensação para mim equivale a pagamento. Perfeito. Mas a divergência existe.
O paradigma, ele disse, olha, tem que ter pagamento, é o requisito. Vamos combinar, compensação não é pagamento. Se ele dissesse, tem que ter pagamento ou algo que o valha, aí eu concordo. Aí não dá para dizer. Mas me parece que aqui tem uma divergência grande, porque a Câmara Superior, ela sempre votou que pagamento era necessário. E a gente não dizia em todas as decisões. Pagamento é necessário e compensação não vale como se pagamento fosse. Expressamente, mas esse pagamento é necessário. Então me parece que no mérito eu concordo. Uma vez aberto o envelope, aí a gente pode discutir olha, se o pagamento dos autos se enquadra de maneira entendendo que a compensação prevê um pagamento anterior em algum momento, né? Mas que não é igual, não é. Tanto não é igual que está no artigo 156, inciso diferente. Então me parece que dá para. Então eu peço vênia e vou acompanhar o Dr. Andrada no conhecimento. Dr. Jorge. Bom, quanto à primeira questão, o Dr. Valcírio, o regimento é claro, inclusive a gente votou um voto que eu fui relator hoje, o parágrafo 9 do artigo 67 é claro. O recurso deverá ser instruído com cópia do inteiro teor dos acordos indicados com paradigmas ou com cópia da publicação em que tenha sido divulgados, ou ainda com a apresentação da cópia de publicação de até 2 emendas. E aí a portaria de 2017 deu nova redação ao parágrafo 11 dizendo as emendas referidas no parágrafo 9 poderão alternativamente, quer dizer, está deixando claro que pode ser emenda, ela pode ser ou reproduzida no corpo do acordo, do recurso, inclusive, ou anexada no recurso. Então, quanto a essa questão, não tenho dúvida. Eu citei a 2015. 2000, mas a 2015 já tinha o parágrafo 9, mas enfim, essa questão acho que é tranquila. E a outra questão também eu concordo, que tem que ser conhecido, data máxima venda, nós temos essa interpretação divergente na própria turma, né, que compensação equivale a pagamento e outros que entendem que tem que ser pagamentos liquidados. Então, data vênia, conheço o recurso. Doutora Érica. Eu também acho que aqui nesse caso aqui, por causa dessas até como bem citado pelo Jorge, né, tem as portarias que falam isso, tanto da ementa, né, no próprio corpo ou juntada, né. Eu acho que dá para conhecer sim o recurso da Fazenda, então eu voto com a divergência. Doutora Vanessa. Também conheço do recurso, presidente, com a devida vênia ao voto do relator. Eu entendi que ficou comprovada a divergência nesse caso. Em relação, senhor presidente, em relação então à questão do artigo 67, parágrafo 9 do anexo 2 do RICARF, então eu não coloco objeção em relação ao conhecimento quanto à reprodução dos acordos na sua integralidade no recurso especial da Fazenda Nacional, mas mantenho a posição de não conhecimento quanto ao conteúdo do acordo recorrido e do paradigma. Recurso conhecido por maioria de votos, vencidos os conselheiros relator, Dr. Valcir e a conselheira Tatiana. Pode passar ao mérito. A Fazenda Nacional sustenta que, como não teve pagamento antecipado, não há como se aplicar a regra de contagem do prazo de decadência do 150, parágrafo 4 do CTN. Por favor, doutor Luiz Eduardo. Doutor Luiz Eduardo, tem a palavra. Uma questão de ordem. Ainda sobre o conhecimento, talvez eu possa colocar aqui algo que possa ser interessante. Eu abri aqui o paradigma da nossa turma, o 9303 002 090, que o senhor relata no seu voto. O doutor Rodrigo estava presente e eu também, no vetusto ano de 2012. Pouco tempo. Eu participei da terceira turma da Câmara Superior nesse julgamento. Agora, vejamos o que o voto da doutora vencido, da doutora Maria Tereza Martinez Lopes diz: dos fatos. Na descrição dos fatos consta que a presente exigência originou-se de auditoria interna nas DCTFs apresentadas pelo sujeito passivo,
tendo sido verificada a falta de recolhimento dos valores nela informados, em razão de inexatidão não tendo sido encontrado o processo judicial vinculado aos créditos. Ou seja, ele diz que tem créditos de um processo judicial, ele disse que deve dinheiro e que estão quitados. Isso não configura compensação, isso é paradigma. Então essa diferença talvez não seja tão essencial. Eu vou ler de novo o fato colocado no voto vencido dos fatos. Na descrição dos fatos, folha 5, consta que a presente exigência originou-se de auditoria interna das DCTF apresentada pelo sujeito passivo, tendo sido verificada a falta de recolhimento dos valores nela informados. Se ele declarou que deve e não recolheu, é porque ele diz que está compensando com alguma coisa. E está compensando com o processo judicial. Então, só para informar, doutor Valcir. Excelente essa leitura. Mas eu vou manter a posição, mas perfeito. Caberia aí reconsiderar, mas... Perfeito. É que já encerramos a votação quanto ao conhecimento, né? É que não está proclamado. Uhum. No final, o doutor Rodrigo proclama. Mas está certo. Eu já terminei, presidente. Perdão pela interrupção. Desculpa, só colocando assim, Valcir, Uhum. o doutor Luiz, ele mostrou um racional, realmente, por essa linha do doutor Luiz, daria até para conhecer. Mas, assim, como você considera compensação, pagamento, Sim. eu acho que é por isso que você está indo por essa linha, né? Que eu também considero exatamente. Compensação, pagamento. Quem não considera, realmente não há como conhecer. Mas foi muito bem colocado para o doutor Luiz se fosse por essa linha, entendeu? Tá bom. Doutor Valcir, então pode continuar com o voto. Perfeito. Mantemos então quanto ao... perdemos, doutor Tatiana e eu, quanto ao conhecimento, mas mantenho a minha posição, então. Muito obrigado, doutor Luiz Eduardo. Em relação ao mérito, é a 173, inciso 1º, e 150, parágrafo 4º, do CTN, matéria bem conhecida da turma. O que me levou a decidir por dar provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda Nacional pelo seguinte razão. O contribuinte encontra razões, sustenta dois... eu cito então a parte aqui da Fazenda Nacional. O recolhimento antecipado do tributo deve estar devidamente comprovado nos autos e declaração não equivale necessariamente à antecipação do pagamento. O contribuinte encontra razões, sustenta dois argumentos para a aplicação do 150, de que teve antecipação de pagamento parcial e que deve ser aplicado o mesmo dispositivo quando não se realizou o pagamento. Na decisão recorrida ficou assim estabelecido acerca da decadência quanto à aplicação do previsto no artigo 150. Uma vez efetuado o lançamento de ofício, ainda que tenha havido alteração no procedimento de cobrança do crédito tributário, essa foi posterior ao lavratura e, portanto, não pode retroagir para prejudicar o contribuinte. Diante disso, deve ser analisada a arguição de decadência ventilada pela recorrente. No caso dos autos, foi lavrado o respectivo auto de infração em tal data e a ciência do contribuinte ocorreu em tal data, para cobrança dos débitos apontados na DCTF, referentes ao segundo e terceiro trimestre de 98. Desse, pois, tratar de débito declarado e não pago. Em razão disso, correta a interpretação de ser a decadência analisada com fundamento no artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Pelo exposto, verifica-se que, no caso dos autos, preenche os requisitos para a recadência do parágrafo 4º acima, porque o tributo em questão é de lançamento por homologação, e que foi confessado pelo contribuinte, assim considerado as datas dos fatos geradores da ciência do auto de infração pelo contribuinte que entendo estar decaídos os débitos referentes a tais datas, a tal apuração. A parte que importa aqui é digno de destaque que está decaída a cobrança dos débitos nesse auto de infração, eventual compensação apresentada pelo contribuinte, ainda que judicial.
eu tomei por pressuposto que teve uma compensação aqui judicial, e nesse sentido eu neguei provimento, então, recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, porque eu considero compensação como pagamento parcial. Doutor Andrada. O voto do doutor Valci foi muito claro. Ele considerou que houve decadência por conta de ter... Ele considera o pagamento, mas ele considera que a compensação se equivale a pagamento. Não é o meu entendimento. Eu entendo que tem que haver efetivamente o pagamento, então eu abro divergência com a devida vênia e voto por dar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional. Doutor Tatiana. Bom, eu tenho o mesmo entendimento do doutor Valci, inclusive porque compensação é confissão de dívida, né? Então, para mim, realmente ele é pagamento. E também nesse caso houve, né, declaração via DCTF, então eu acompanho o relator. Doutor Luiz. Peço vênia ao relator e acompanho a divergência. Doutor Jorge. O relator, com a divergência. Doutora Érica. Com o relator, né? Compensação igual ao pagamento. Doutora Vanessa. Acompanho o relator, presidente. Eu acompanho a divergência. Pelo voto de qualidade, negou-se provimento a recurso especial interposto pela Fazenda, nos termos do artigo 19-E da Lei 10.522, em redação dada pela Lei 13.988, 2020, vencidos conselheiros Luiz, Rodrigo, Jorge e Andrada. Eu esperei até agora para nomear um redator do conhecimento, justamente para não ter dois redatores. Então eu estava aguardando isso. Doutora Vanessa, pode fazer o voto do conhecimento. O voto vencedor do conhecimento. A gente vai prosseguir até 19 horas, tá? Que a gente nem consegue andar muito mais que isso aqui, não. A gente começa a ter dificuldade de raciocinar, presidente. Eu, nesses 11 anos de carro, só uma vez que eu tive, há pouco tempo, tive mais ou menos um colapso mental, assim, depois de sessão. Saí, assim, bem perdido mesmo. E ontem, eu tive perto também. Aconteceu muito aéreo, assim, muito sem coordenação, muito... Presidente, eu acho que virtual cansa bastante também. Cansa. Sim, eu tô tendo essa sensação também, de que virtual tá cansando mais. Eu saio moído, Eu fui dar aula ontem à noite, foi muito difícil. A gente tem 3 telas aqui na frente, eu falei, mais o celular, que eu fico o tempo todo resolvendo coisa do celular, o tempo todo, o dia inteiro. Item 54, doutor Valci, não, já foi. Item 55, doutor Valci também, recorrente, Fazenda, interessado, o Nick Pneus. Recurso especial, então, da Fazenda Nacional. Contribuição social sobre o lucro líquido. Foi apresentado por parte da Fazenda Nacional em base de declaração. Esses foram rejeitados. Por intermédio do despacho 14.00.00.550, o presidente da 4ª Câmara admitiu o recurso especial interposto pela Fazenda Nacional. As folhas 446 consta requerimento do contribuinte de 2 de setembro de 2014, em que requer a juntada da sentença proferida nos autos da ação ordinária número tal, que julgou procedente os pedidos formulados pelo contribuinte e anulou os créditos tributários oriundos dos seguintes processos administrativos, inclusive o presente, que é o 10.680.009451/2006-58, mais 2 processos. Em despacho de encaminhamento, as folhas 455, em 2017, ficou assentado o seguinte: trata-se de recurso especial do procurador admitido. O contribuinte, todavia, juntou cópia de sentença judicial na qual foram anulados os créditos tributários decorrentes desse PAF e encaminhe-se para apreciação. Já ainda em 2017,
Outro despacho de encaminhamento. Devolve-se a origem a fim de que seja verificada a autenticidade da sentença acostada aos autos, as folhas 448 a 453, bem como se a decisão anula efetivamente todos os créditos tributários discutidos no PAF. A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Contagem, Minas Gerais, por meio da SACAT, Seção de Controle e Acompanhamento Tributário, se pronunciou em 2018, em 17 de julho. Em atenção aos despachos anteriores, esclarece que, primeiro, foi anexada ao presente processo a cópia do processo de acompanhamento judicial, número tal, que trata o acompanhamento pela PFN Minas Gerais, da ação ordinária número tal, em que a autora pleiteia a anulação dos créditos tributários, inclusive do presente. 2. A União argumentou perante o juízo que estava dispensada de apresentar contestação no presente caso, pleiteando tão somente a extinção do processo por carência de ação da autora, ausência de pretensão resistida e extinção do processo em condenação sucumbencial. Foi proferida a sentença que julgou procedente o pedido da autora e declarou nulos os créditos tributários decorrentes dos PAS, inclusive o presente. 4. A União interpôs a apelação, todavia questionou apenas que no processo judicial não houve, de fato, litigiosidade, posto não ter oferecido contestação ao pedido da autora. Desse modo, a apelação se restringiu ao pedido de retirada da condenação sucumbencial imposta na sentença. No mérito, a própria União reconheceu a procedência do pedido da autora, uma vez que nem mesmo contestou seu pedido. 5. A apelação da União foi recebida em seus efeitos suspensivos e devolutivos. 6. Por não ter havido contestação da União com relação ao mérito do pedido da autora, o juiz entendeu por bem conceder o levantamento de devolução dos depósitos judiciais efetivados pela autora, mesmo antes do trânsito em julgado da sentença. 7. Os autos permanecem no TRF da primeira região aguardando julgamento. Desse modo, em atenção ao despacho, esclarecemos que a sentença efetivamente anulou os créditos tributários discutidos no presente processo. Ademais, apesar de a apelação da União ter sido recebida em duplo efeito, o fato é que houve apenas recurso no tocante às custas sucumbenciais, prevalecendo dessa maneira a decisão judicial que reconhece a nulidade dos créditos tributários no presente processo, tanto que os depósitos judiciais já foram levantados pelo autor. Esse é o relatório, senhor presidente. Pode ir ao voto. Eu proponho aqui uma preliminar. Antes de entrar no conhecimento de mérito, cabe notar que o contribuinte, conforme acabei de fazer o relato, e entendo que nesse caso aplicaria-se a súmula CARF número 1. Importa a renúncia às instâncias administrativas propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual. Constatada a renúncia à instância administrativa, vota-se por não conhecer o recurso especial, aqui no caso, interposto pela Fazenda Nacional, pela concomitância. Mas aí seria negar provimento. O senhor colocou aqui no voto, dá provimento ao custo da Fazenda. Eu concordo. Posso palpitar? Sim. Estamos em debate. A questão é a seguinte, antes de entrar no voto, o doutor Valci está propondo o não conhecimento do recurso da Fazenda, por conta da aplicação da súmula CARF número 1, que efetivamente tem que ser aplicado, isso é demonstrado que efetivamente tem uma ação judicial a respeito desse processo. Então, concordo com a aplicação da súmula CARF número 1, eu só entendo que, eu penso que não é não conhecimento do recurso especial. O doutor Luiz pode até me corrigir. Constatada a renúncia à instância administrativa fiscal, declara-se a definitividade do lançamento, porque senão, se você não conhecer o recurso especial da Fazenda, prevalece o acordo recorrido, e a gente não está entrando no mérito do acordo recorrido. Uhum. Então, declara-se a definitividade do lançamento, cabendo à unidade administrativa verificar a efetividade da ação judicial para fins de cancelamento do auto. Sim, o doutor Luiz está pedindo a palavra, doutor Luiz. Não pode permanecer no mundo jurídico uma decisão que possa ser usada como norma específica, já que foi abandonada a decisão administrativa. A única ressalva que eu faço aqui é a seguinte: eu estou aqui apenas dizendo o meu entendimento.
Ressalvo, por exemplo, que a doutora Tatiana entende que só há concomitância enquanto não há trânsito em julgado em favor do contribuinte. Depois do trânsito em julgado, ela entende que o CARF deve aplicar essa norma. Né? Não é o meu entendimento, eu estou deixando muito claro aqui o entendimento e é o debate que há no colegiado. Né? O meu entendimento é que cabe à autoridade preparadora cumprir a sentença nos termos dos artigos 45 e 43 do Decreto 70235. São duas interpretações possíveis. O que não se pode é deixar vigente no mundo jurídico uma decisão que seja contrária à decisão que será ou agora ou no futuro do judiciário. Então, seria o acordo recorrido, né, doutor Luiz? O acordo recorrido tem que morrer, por isso eu dou provimento e declaro a definitividade. O detalhe aqui, pelo menos pelo que eu entendi, não tem trânsito em julgado. Tem decisão favorável ao contribuinte. Perfeito. Aí vai ser até unanimidade. Perfeito. Então, como é que fica, doutora Andrada? Eu só fiquei com uma dúvida, presidente. Aqui é lançamento para prevenção de decadência, não é? Não é isso ou não? Ou não tem relação nenhuma? Eu estou tentando ver do acórdão recorrido e não consegui chegar a uma conclusão. Não, acho que não. Mas aqui a discussão que foi devolvida para a gente é questão de decadência. Aí, como o processo foi anulado por decisão judicial, acho que não importa se o lançamento foi para prevenir decadência. O próprio processo administrativo foi anulado por decisão judicial. Anulado por decisão judicial. Foi. Isso que eu não tinha pego o que estava. Tá ótimo, então, já entendi. Obrigada, André. A proposta, então, seria não conhecer e declarar a definitividade, é isso? Ou conhecer e dar? A última decisão é que o processo foi anulado, é a última decisão? Não tem recurso, não tem nada? Não. Tem recurso. Transitor julgado? Não, a Fazenda não recorreu dessa parte. Esclarecemos que a sentença efetivamente anulou os créditos. Ademais, apesar de a apelação da União ter sido recebida em seu duplo efeito, o fato é que houve apenas recurso tocante às custas sucumbenciais. Exato. Prevalecendo desta maneira a decisão judicial que reconhece. Então, na verdade, em relação ao cancelamento do auto de infração, efetivamente já era, né? Ainda já era. Mas eu mantenho o meu entendimento que é a proposta do Dr. Luiz aí, dar provimento ao recurso da Fazenda. Isso. Mas não seria dar provimento que a gente não entrou no mérito. Para mim, basta não conhecer e declarar a definitividade do lançamento. Não conhecer, a gente não pode não conhecer. Se você não conhece, você não abriu o envelope, não abre a caixinha, pode dizer nada sobre a decisão recorrida. Se a gente não conhecer, a gente você não abre a caixinha. Você pode até dar provimento em parte, porque não deu tudo. Mas, sem dúvida, você está julgando o mérito do recurso. O recurso está pedindo, altere a decisão recorrida. Você está alterando. Ok, concordo. Pode ser. Dá provimento parcial, então, né? Eu julgava sempre por dar provimento para declarar a definitividade. Nunca eu também faço dessa forma. Dá provimento parcial sem entrar no mérito do recurso. Não, provimento total, não? Não, total. Total, porque ele ganhou tudo, inclusive o que ele recorreu. Ele está ganhando mais do que está recorrendo. Aqui é da Fazenda. Para mim é diferente. É da Fazenda ou recurso? Para mim, declarando a definitividade. Se a Fazenda está pedindo um pedacinho do lançamento, você está dando todo? Você deu tudo que ela pediu e até mais. Eu acho que faz sentido o integral, então. Para mim é integral. O parcial eu acho que não tem como. É integral declarando definitividade. Aí você, deixa um pouco mais claro. Por que não pode ser parcial? Porque não tem nenhuma parte do pedido que foi negado o provimento. Sim. Aí, Valcir, só coloca declarando definitividade e tal, conforme a gente já sempre faz. Então, me auxiliem, por favor. Constatada a renúncia à instância administrativa fiscal, vota-se por dar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional. Para declarar a definitividade nos termos da súmula CARF número 1. Definitividade do lançamento. Do lançamento na esfera administrativa.
Isso. É constatada a renúncia à instância administrativa fiscal, constatada a renúncia à instância administrativa, vota-se por dar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional para declarar a definitividade na esfera administrativa de acordo com a súmula CARF número 1. Isso. Declarando a definitividade do lançamento. Do lançamento. Isso. Obrigado, Tati. Com o relator, por unanimidade. Com o relator. Com o relator. Relator, doutor Luiz com o relator, doutor Jorge. Com o relator. Doutora Érica. Com o relator. Doutora Vanessa. Com o relator, só uma dúvida. Essa não seria uma decisão extra petita, né? Porque a gente está dando só o que a Fazenda quer. Isso, por isso que a gente está dando provimento. Com É isso, o doutor Luiz? A gente não está saindo do pedido. Essa é uma situação em que o sujeito passivo ele não teve lealdade processual. Ele tinha que avisar isso no termo do PAF lá atrás, quando entrou com a ação ou com a impugnação, ele tinha que dizer se ele tinha ação ou não. Ou seja, a lide não se estabeleceu da maneira correta porque ele não deu a informação que a lei exigia. E Sim, ele tem que não deu essa informação assim que entrou, porque ele devia de dar essa informação e desistir do recurso. Ele foi até ganhar alguma coisa na decisão recorrida, quem está recorrendo é outra parte. E aí ele só usa isso para se defender depois que tem uma decisão. E Entendi. dessa 4 anos depois, né? 4 anos após 4 anos acordo. após. Nesse caso, depois de muita discussão, nós aqui no CARF pacificamos. A gente desfaz a decisão parcial dele e declara a definitividade, que é o que tinha que ter sido feito lá atrás. Na impugnação, ele tinha que dizer, olha, eu quero impugnar, mas entrei na justiça. Aí o que a DRJ faria? Não conheceria da impugnação e declararia a definitividade. Sim, para depois se resolver no âmbito só do judiciário e a autoridade, a TRF, aplicaria a decisão. O que a gente está fazendo é voltar para o que a TRJ teria feito. Ok. Essa foi a discussão, vários anos a gente discutiu isso e chegamos a essa fórmula, dar provimento para declarar a definitividade. Sim, que aí não tem prejuízo para nenhuma das partes, porque vai se cumprir a decisão se ele judicial. ganhou, vai ser cumprido. O que não pode é ele eventualmente perdendo uma rescisória e nós aqui darmos para ele. Uhum. Tá. Exato. Lá na Receita tem uma equipe de cumprimento, uma equipe de decisão judicial. É crédito tributário subjúdice. Oi? Crédito tributário subjúdice. Eles acompanham tudo. E tem a coordenação também que acompanha isso aí. Tá ótimo. Em 2009 eu fiquei de castigo como chefe da divisão de normas gerais da COSIT e eu lidava com esse pessoal. Não, eu fui convidado para ser o chefe do IRPJ. Quando cheguei, aí o coordenador disse, olha, nós estamos precisando de gente em normas gerais. Você não vai para o IRPJ, você vai para normas gerais. E eu fui, porque eu sou bem mandado. Fiquei. Então, doutor Baltio, o resultado ficou por unanimidade de votos, deu-se provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda para declarar a definitividade da decisão judicial, com retorno dos dados da delegacia à unidade de origem para cumprimento. A definitividade do lançamento, né, na esfera administrativa em razão da súmula CARF número 1. Isso. Perfeito. Eu estou muito cansado. Mais. Tem um último doutor Balcida aqui, que é o 856. Vamos lá. Que parece que é súmula. Decorrente, indústria de massa alimentícia civil Cone e traçado fazenda, que é o último processo de hoje. Doutor Balcia. Recurso especial interposto pelo contribuinte em face ao acórdão 103.22.990. O contribuinte apresentou em base de declaração, esses foram rejeitados. No exame de admissibilidade do recurso especial, por intermédio do despacho 103.0.380, de 2008,
o vice-presidente da Câmara deu seguimento apenas no que se refere à discussão da cobrança da multa de ofício. O Fazenda Nacional apresentou contra-razões. Posso ir ao voto? Sim. Entende-se pelo conhecimento do recurso visto que na análise do acordo recorrido frente ao acordo paradigma, número tal, atesta a existência de divergência jurisprudencial referente à cobrança da multa de ofício. O contribuinte esclarece em seu recurso que ocorreu erro material de preenchimento da IPJ. A contribuição foi calculada mediante a aplicação de alíquota única de 12%, quando deveria ter sido 8%. Diante disso, pleiteou, de acordo com o artigo 149, a retificação de ofício do cálculo da apuração da CSLL, e que pagou na fase impugnatória a multa isolada de lançamento de ofício de 35%, com a redução permitida, e na fase recursal pagou a CSL efetivamente devida com os acréscimos da multa de juros e morte. Entende que, como o débito foi declarado espontaneamente, pode ser cobrado sem necessário lançamento de ofício. Fundamenta seu entendimento no acordo 101, 94, 508, que eu cito aqui. O Decreto-Lei número 224 de 84, que é a autorização do imposto de renda e da autoprevidência, assim estabelece. Eu cito o artigo 5º. No acordo recorrido, entendeu-se que a DIPJ é meramente informativa e não se constitui instrumento hábil de confissão da dívida e que cai, portanto, o lançamento de ofício da seguinte forma. Faço uma citação. E, por fim, eu cito a súmula 92, que a DIPJ, desde sua instituição, não constitui confissão de dívida nem instrumento hábil e suficiente para exigir do crédito tributário por nela informado. O exposto vota-se por conhecer do recurso especial interposto contribuinte no mérito de negar provimento. Súmula, doutora Andrada. Acompanho o relator, presidente. Doutora Tatiana. Relator. Doutor Luiz. Acompanho o relator, presidente. Doutor Jorge. Com o relator, presidente. Doutora Érica. Com o relator. Doutora Vanessa. Com o relator. Também voto com o relator. Então, foi recurso. Por unanimidade de votos, não se conheceu do recurso. Não, presidente. Negar provimento. Conheceu e negou o provimento. Mas conhecedor. Eu já estava quase concordando, João. Por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso interposto pelo contribuinte. Uma questão de ordem, presidente. A gente está muito atrasado. Doutora Érica, faltam quantos? Faltam 23 processos no total. No total, 23, dá pra gente esperar amanhã à tarde. Amanhã de manhã a gente tem... No total? No total, o que faltou de julgar. Amanhã a gente tem... Hoje de amanhã. Ainda tem os de amanhã. De amanhã não contei, não. Vamos encerrar a gravação, doutor Luiz. Vamos encerrar aqui, a gente conversa. Eu agradeço, eu tô no pó da rabiola, não tô me aguentando mais. Vou começar a ter dificuldade de... Então, sabe o que eu tava... Agora eu parei de gravar, sabe o que eu tava fazendo?